Olá, sou o professor Paulo Rochedo. Agradeço a todos que se inscreveram no Face Astrofísica e Metafísica. Estamos aqui também no canal YouTube Brasil Net TV com mais um vídeo para vocês. Um abraço e sejam todos bem-vindos. Só para vocês terem uma ideia, o Saturno, que foi o foguete que levou o homem à Lua, né, que impulsionou a cápsula na ida até a Lua, o módulo lunar, ele pesava cerca de 80 toneladas. Né? A Space Shuttle, ela pesa 800 toneladas. É muita tonelada para um foguete só. Por isso que o lançamento, né, o consumo de combustível dos propelentes de foguete. Né? Então ela usa na etapa inicial um propelente líquido, né? e o que ela carrega, 80, 90% do peso é combustível. Então por isso que a Space Shuttle ela era acoplada àquele tanque enorme, geralmente cor de laranja, e tinha uns outros 2 foguetes laterais para auxiliar na decolagem, porque precisa acelerar muito e chegar a uma velocidade, a velocidade de saída do globo terrestre, devido à gravidade da Terra. Você não consegue sair da órbita da Terra com uma velocidade inferior a 28 mil km por hora. Agora, imagina só você acelerar um foguete do zero até chegar numa velocidade de 28 mil km por hora. A grosso modo, são 28 vezes a velocidade do som. O som é 1000 km por hora. Então eu tenho que acelerar, e nesse estágio de aceleração do foguete, ele rompe a barreira do som. Se vocês observarem algum filme, vocês vão ver que na lateral, no corpo do foguete, fica aquelas manchas esbranquiçadas como se fosse uma nuvem. Aquilo ali é o momento em que ele rompe a barreira do som. O que significa isso? Que ele ultrapassa os 1000 km por hora. Mas professor, como é que é essa história de romper a barreira do som? É o seguinte, o som que o próprio foguete gera, ele está andando a uma velocidade de 1000 km por hora. Enquanto o foguete está em uma velocidade menor do que 1000 km por hora, o som que o próprio foguete produz, o próprio motor, está atrás do foguete. No momento que o foguete acelera acima dos 1000 km por hora, ele ultrapassa essa barreira do som. Eles falam rompe a barreira do som, porque dá um estrondo. Aqui embaixo na Terra a gente escuta um estrondo. Né? Por que dá esse estrondo? Porque o foguete, ou um avião supersônico, no momento que ele está a mais do que 1000 km por hora, que ele ultrapassa os 1000 km por hora, a vibração sonora do próprio ruído que ele está produzindo está viajando junto com ele, na mesma velocidade. Então o avião inteirinho começa a vibrar na mesma harmônica que o próprio motor está produzindo. Ele não pode permanecer nessa situação, porque desmantelaria o avião inteiro. Né? Ele se desintegra. E se for um foguete, desintegra também. Então ele tem que passar rapidamente por essa condição. E para passar rapidamente por essa condição, ele tem que estar acelerando, e acelerando muito. Então por isso que tem aqueles enormes foguetes, no caso da Space Shuttle, do ônibus espacial, para dar esse grande impulso. Aí ultrapassa essa velocidade, o som fica para trás e o foguete está numa velocidade bem superior. No momento que ele chega a mais do que 28 mil km por hora, ele consegue escapar da atração da Terra.
esse é o limite. Ele tem que acelerar acima da velocidade para conseguir sair. E como é que ele faz isso? Eu estou esticando aqui a conversa, mas já estou aproveitando para explicar. O foguete decola, e aí, para não fazer isso numa etapa só, porque consumiria muito combustível, o que ele faz? Ele fica orbitando em torno da Terra. E aproveitando esse orbital, ele vai acelerando. Então ele dá cerca aí de 4, 5, 6 voltas, e em cada volta ele vai aumentando esta órbita, até um ponto que fica mais fácil ele, com uma pequena aceleração, ele sair fora então da atração gravitacional da Terra. E quando ele chega perto da Lua ou de Marte, né, o efeito é o contrário. Ele se deixa atrair, né, pela gravidade da Lua, por exemplo. Então aí o que acontece? Se ele permanecer no eixo em direção à Lua, ele vai se chocar com a Lua. Então ele tem que navegar, né, num direcional tangencial para entrar em órbita da Lua ou de Marte, né, e ficar orbitando. Então a órbita inicial é uma órbita maior, e aos poucos ele vai freando com os retrofoguetes, e aí ele sofre mais a atração da Lua ou de Marte, qualquer planeta onde ele quiser descer, né, ou partir para uma órbita inferior, ele freia. E ele freando, né, o que acontece? A velocidade centrífuga diminui, né, ele vai reduzindo a velocidade, então a força de atração do astro então se faz mais forte, e ele vai se aproximando em órbitas cada vez mais baixas. Se ele quiser pousar, é só ele acionar de novo os retrofoguetes para conseguir pousar no planeta, ou no planeta Marte, ou no caso, na Lua, né? Então esse cálculo de orbitais é um cálculo muito, muito interessante, muito interessante. Ele é baseado em balística também. O assunto que eu queria provocá-los, né, aos meus amigos, aos meus alunos, é exatamente o avanço que a corrida espacial, que o desenvolvimento aeroespacial possibilitou no nosso dia a dia, né? O GPS, né, o Sistema Global de Posicionamento, né, possibilitou tudo isso daí. Existem outras coisas também. Eu peguei aqui alguns exemplos para mostrar para os meus alunos. Por exemplo, eu acho que vocês já ouviram falar de uma broca que ela fura até concreto, né? Mas para que ela consiga fazer isso, é colocado pastilhas de vídia aqui na ponta. Não dá para ver, né? Mas ela tem pastilhas de vídia, que é um material bastante resistente. É tão resistente quanto o diamante. É através desse dispositivo que se consegue perfurar o concreto. É só uma broca para concreto. Ah, professor, mas eu não posso fazer com aço comum? Pode. Só que a ponta da broca, no aço comum, ela vai esquentar tanto, vai destemperar, ele vai ficar rubro e não vai conseguir. Então eles colocam vídia. Mas o segredo da broca de vídia é como você fixar a vídia no corpo metálico. Porque o corpo da broca ele é metálico. Só a pontinha aqui, a parte de corte, que é feita de vídia. Então, como posicionar? É uma solda especial. E adivinhe como que se conseguiu chegar a essa tecnologia? Tecnologia espacial. Esse é um exemplo de pura tecnologia espacial. O outro exemplo também que está nas nossas casas, nos nossos lares, e que a gente nem presta atenção em relação a isso, é com relação ao forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas, o sistema de micro-ondas, ele foi feito também naquela época lá. Se percebeu então que uma emissão de micro-ondas faz com que as moléculas de um determinado objeto, conforme a potência que você direciona, elas vibrem.
E no momento que elas entram em vibração, sobe a temperatura. Então, por exemplo, se você quer fazer um frango assado, você coloca lá no micro-ondas. É interessante que o micro-ondas ele cozinha, né? Ele esquenta de dentro para fora. Né? O frango começa a cozinhar do seu interior para a parte mais externa. É completamente diferente de um assado de forno convencional a chama. Tá? O micro-ondas ele é por ondas mesmo. Né? Então o que acontece? A vibração. Por que acontece isso? Eu quero aproveitar para explicar também. Quando um átomo está em repouso, os elétrons giram em torno do átomo numa velocidade aproximada de 7 trilhões de voltas por segundo. E isso quando o átomo está em estado de repouso. Os elétrons então giram a velocidade espantosa. Evidentemente que o átomo é muito pequenininho, né? Então essa velocidade ali é proporcional às dimensões dele. Mas quando esse átomo for excitado, mediante uma radiação externa ou mediante um fornecimento de energia externa, o que acontece? Essa energia captada externamente, cedida ao elétron, faz com que ele fique excitado. Ele fica dopado, ele fica malucão. Então ele começa a girar mais rápido. E essa aceleração pode ser aumentada. Esse é a técnica, o mistério do acelerador de partículas. Né? Através de eletroímãs, eu cedo energia a uma determinada partícula, pode ser um próton, pode ser um nêutron, posso ceder essa energia ao átomo inteirinho, posso ceder essa energia para um feixe de partículas, várias partículas, ou posso ceder essa energia a um elétron. É difícil isolar um elétron apenas, mas eu posso ceder essa energia eletromagnética dentro do acelerador de partículas, que é um equipamento de laboratório. Eu posso ceder essa energia de forma que ele vá acelerar. E interessante que ele acelera dentro desse equipamento. E chega um momento que ele sendo uma partícula, né, pela equação de Einstein, né, que energia é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, conforme eu vou aumentando a velocidade, ele vai aumentando a energia também. E o que acontece com a massa dele? Ela vai se transformando, ela vai se desintegrando em energia pura. É por esse motivo que o elétron, dentro do acelerador de partícula, ou qualquer partícula que eu colocar lá, no momento que eu acelero ela, ela se desfaz, ela se desintegra e se transforma num feixe luminoso. Porque ela está num nível de energia muito maior do que o estado normal de repouso dela. Agora, se eu parar de fornecer essa energia externa, ele vai desacelerar. E no momento que ele desacelera, ele vai novamente se materializando. E aí volta a ser partícula de novo. É a dualidade do comportamento da partícula e energia. Mas depois nós vamos falar sobre isso no momento em que, com mais detalhes, no momento que a gente explicar o funcionamento do acelerador de partícula. Que hoje nós temos num equipamento celular uma tecnologia embarcada que é toda descendente do desenvolvimento aeroespacial. Os circuitos, essa compactação, tudo isso foi feito para reduzir o peso nos foguetes. Né? Então hoje a gente tem telefones celulares bem mais compactos, pequenos, né? E com grande capacidade de memória. Bom, eu acho que por enquanto seria isso daí. Tem mais coisas para passar para vocês, mas num vídeo só não dá para a gente comentar tudo. Mas eu apenas quis fazer esse vídeo no intuito assim, de uma provocação, mais uma provocação, para responder essa pergunta
que muitas vezes as pessoas nem fazem, né? Por que tanto interesse pelo desenvolvimento aeroespacial? E o que o desenvolvimento aeroespacial pode nos auxiliar, né? E isso que eu não falei nada em medicina, porque na medicina os equipamentos de ressonância magnética e toda aquela complexidade que auxilia o médico, né, nos seus diagnósticos e nos tratamentos também, a maior parte dessa tecnologia veio todo da tecnologia espacial. Depois nós vamos falar também sobre isso. Por enquanto, eu quero agradecer vocês pela paciência de terem assistido. Muito obrigado. E se inscrevam no nosso grupo no Facebook, Astrofísica e Metafísica. Tchau, tchau.